Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dona Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira, da Sabrina Fernandes. Bem, a Sabrina Fernandes, muito provavelmente que você que está aqui já a conhece, né? Uma socióloga, uma professora doutora, uma pessoa com conhecimento muito vasto sobre várias áreas, né? Ela tem um canal aqui no YouTube muito famoso, também o Instagram dela bastante, vamos dizer assim, recheado, e é uma pessoa, vamos dizer assim, que tem uma participação na agite própria, né, na agitação e propaganda, na divulgação dos ideais socialistas, ideais comunistas, muito importante aqui no YouTube. O YouTube, em seus primórdios, ele, vamos dizer assim, tinha muitos vídeos dos canais da direita oligárquica, vamos dizer assim, da direita tradicional, mas com o passar do tempo ele foi sendo tomado progressivamente pela extrema-direita, né, por Olavetes, por Ancapes, e por toda escumalha, toda, vamos dizer assim, toda excrescência, toda sorte de subproduto do subproduto, sabe, que dominou aqui o YouTube e assim deformando a cabeça da juventude brasileira enormemente, uma tragédia assim, intelectual, e contava com isso, claro, com o sectarismo, a ineficiência, a ineficácia dos partidos tradicionais, dos sindicatos, etc. E aí alguns personagens, tais quais a Sabrina Fernandes, vieram aqui para o YouTube e oxigenaram e trouxeram também a fala tanto da esquerda quanto da extrema esquerda. Então, assim, vamos dizer, ela é uma partícipe política muito ativa e que muda, vamos dizer assim, um pouco o cenário do YouTube. A participação dela aqui no YouTube é muito importante, e especialmente porque também é uma personagem feminina, né? Muitas vezes quem fala de política é sempre homem, aquela coisa, sabe, masculina, patriarcal e tal, quer dizer, veio com outros ideais, outras formas de ver o mundo. Então, assim, a participação dela aqui no YouTube é muito importante, muito satisfatória, e todo mundo que entra no canal dela tem sempre a aprender alguma coisa. É lógico que, na medida em que você vai se posicionar, você vai concordar, você vai discordar, você, né, a pessoa que está se posicionando sobre vários assuntos, você às vezes vai ter certas mágoas com certos posicionamentos, certas divergências mais ou menos intensas, mais ou menos acerbas, mas o fato é que a participação dela aqui no YouTube é muito satisfatória e agrega muito para a esquerda brasileira. O nome Sintomas Mórbidos vem de uma citação muito famosa do Antônio Gramsci, que ela replica aqui logo no início do livro. A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Neste interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Antes de começar propriamente a falar do livro, convém destacar que eu tinha uma expectativa muito grande, muito positiva, né, sobre a obra, e infelizmente isso não se concretizou, isso não se materializou. Mas, assim, parte das críticas que eu vi ao livro, eu particularmente não concordei. Por exemplo, que a Sabrina atuaria como uma espécie de professora de Deus. Ou seja, ela diz que a esquerda tem que fazer isso, o partido tem que fazer aquilo, a esquerda radical tem que fazer aquilo, o movimento social tem que fazer aquilo. Ou seja, ela vai apontando e dizendo, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, né, porque eu sou a sabichona, eu sei tudo, e vocês devem fazer de acordo com o que eu estou mandando. Bem, eu não concordo com essa crítica, porque quando você faz uma análise de conjuntura, você, enfim, você vai acabar fazendo mais ou menos esse papel mesmo, de tentar apontar, tentar mostrar na sua visão aquilo que você está vendo. Hora de equivocado, hora de errático, hora de mais importante, hora de menos importante. Então eu não penso que seja errado você tentar mostrar que tem evidentemente as suas limitações, cada pessoa tem um limite, é claro, mas eu acho que tentar mostrar pelo menos é um fato positivo. A parte mais positiva, a parte mais feliz, mais, vamos dizer assim, eficaz do livro é quando a Sabrina está tratando de teoria. Percebe-se que ela é uma pessoa muito estudada, muito esclarecida, muito, vamos dizer assim, capaz de falar, de escrever sobre esse assunto. Ela tem boa capacidade de síntese, clareza na argumentação, consegue resumir bem os fatos, consegue resumir bem a teoria, mesmo quando está tratando de autores complexos, como Antônio Gramsci. Então, assim, esse é, de fato, a melhor parte da obra. Então eu recomendo vivamente que vocês não deixem de ver aqui embaixo os trechos selecionados do livro, porque há partes muito interessantes, muito bem escritas, muito bem elaboradas. E aqui no vídeo eu vou acabar me atendo mais àquelas partes que eu acho que não foram tão felizes. Isso porque lá já está a parte melhor, que eu reitero, é especialmente essa parte que trata da teoria. A teoria ela acerta sempre? Não. Tem problemas também. Para dar um exemplo, ela cita que o produtivismo, desse certo produtivismo que alguns marxistas observaram em Marx e Engels, não é verdadeiro. Bem, Marx e Engels eram produtivistas, sim, era um contexto da época, e, vamos dizer, as lutas ambientalistas foram lutas que se agregaram posteriormente. Não era uma demanda da época do Marx e, portanto, ele nem observava isso. Mas, na média, na parte de teoria, ela vai muito bem. Acho que é importante, antes de dar sequência ao livro,
sobre fazer uma pequena análise de conjuntura de 2013, porque esse, vamos dizer assim, é um tema candente na esquerda brasileira. Não dá para delimitar aqui tudo que aconteceu, claro que não, mas pontuar pelo menos alguns elementos que culminaram naquilo que esse debate ele está em aberto e ele é, vamos dizer assim, uma espécie de ferida que não se fechou dentro da esquerda. O que engendrou 2013, né? O que aquilo que foi designado como as jornadas de junho, por que aquilo aconteceu, por que aquilo não se repetiu, quais foram, vamos dizer, os elementos que contribuíram para aquilo. Bem, na esquerda existem várias e várias análises, inclusive de pessoas muito, muito esclarecidas, e eu vou dar aqui a minha singela opinião. É evidente que muitos, vamos dizer, elementos que contribuíram para os protestos de 2013, eles eram elementos não só, vamos dizer assim, que tinham um embasamento, mas como também, vamos dizer assim, era uma necessidade da época. Os atingidos por deposições, vamos dizer assim, os problemas que o próprio aumento da renda no meio dos governos do PT acabou aumentando a quantidade de carros, e aí a vida na cidade ela piorou muito, porque o transporte coletivo ele deixou de ser tão usado, passou a se utilizar mais automóveis individuais, isso o trânsito ficou caótico, isso tira a qualidade de vida, etc, etc, etc. Uma série de coisas, uma série de elementos que de fato, vamos dizer, contribuíram para a ocorrência daquele movimento. Entretanto, quando você vai fazer uma análise fria, uma análise focada nos números, é indiscutível, é irretorquível que 2013 foi o melhor ano da história do Brasil. O melhor. Não há na história do Brasil, se você analisa os dados socioeconômicos da população brasileira, e aí você observa a escolaridade, a expectativa de vida, a renda per capita, a inflação, enfim, você vai somando todos os dados que vão compor o IDH, e o Brasil, em 2013, estava se transformando em uma potência. O Brasil vinha em uma ascensão e, portanto, aqueles protestos, vamos dizer assim, não, tudo bem, eles têm uma causa justificada, eles partem de uma base real, de fato a população sofria muito, mas quando você entra no contexto, você percebe, calma aí, tudo bem, tudo que eu falei aqui é verdade, de fato havia grandes pautas, havia grandes demandas, mas antes a população estava pior. E depois, ou seja, nos dias de hoje, quando eu gravo esse vídeo, a população está muito pior, mas muito pior. Então por que não existem esses mesmos protestos? Porque eles não se replicam agora, porque eles não estão acontecendo nesse presente momento. É algo que a esquerda radical tem muita dificuldade em lidar, porque ela gosta muito de apontar aos erros, e vários são muito reais, muito mesmo realmente, vamos dizer assim, observáveis no PT, que de fato, todo mundo tem um tanto de mágoa com o PT, isso é intrínseco, quase, quem é da esquerda e quem é da direita. Mas vamos dizer assim, compreendendo que quem está aqui assistindo esse vídeo é mais aqui para o campo do centro ou da esquerda, então é de fato, vamos dizer assim, comum que todos tenham lá sua mágoa com o PT. Mas como se explica isso? Que em uma condição socioeconômica melhor, os protestos tenham sido mais agressivos, mais radicais e com uma quantidade de pessoas muito maior. Bem, você não consegue compreender 2013 sem avaliar a quantidade de contra-informação, ou seja, o discurso de ódio que foi promovido pela grande imprensa brasileira ao longo de mais de 10 anos, atacando o PT diuturnamente, promovendo, vamos dizer assim, uma esterilização da política, criminalizando a política, vinculando todos os problemas do Brasil à corrupção. Se você perguntar a qualquer brasileiro, por que o Brasil é assim? Porque é pobre, porque a gente não aproveita nossas oportunidades, porque todo mundo vai responder, é por causa da corrupção. Quer dizer, uma análise simplória, uma análise rasa, uma análise equivocada, uma análise que não explica as reais demandas, as reais, vamos dizer, necessidades e as reais causas do nosso subdesenvolvimento. E a mídia brasileira, a vanguarda era a Veja e a infantaria era a Globo. Foram esses dois veículos, o resto vinha a reboque, que fizeram um discurso de ódio por anos e anos, que culminou em 2013. E claro, num território de ódio, um sujeito como Bolsonaro, ele nada de braçada. Então em 2013, naquele que foi o melhor ano da história do Brasil, surgiram esses protestos. Mesmo, eu destaco que tendo eventualmente causas que não eram injustas. Mas quando você avalia a ascensão do povo brasileiro naquele momento, fica um tanto quanto estranho. O que é consabido é que é um protesto que parte, vamos dizer assim, da esquerda, parte de um movimento de esquerda que era o MPL, Movimento Passe Livre. Esse movimento Passe Livre lá em São Paulo e no Rio, ele é singularmente massacrado em São Paulo pela polícia do PSDB do Geraldo Alckmin, esse Alckmin que hoje é cotado para ser vice do Lula, pasmem, e só o fato de ser cotado, você já percebe o delírio que a gente está vivendo, uma espécie é o pesadelo do pesadelo, é um negócio que não acaba, por conta desse massacre que
que a polícia perpetrou, os protestos, eles aumentaram imensamente de tamanho e, enfim, as causas foram aumentando e em certo momento histórico aquela liderança do movimento ela não conseguiu manter-se como liderança. A esquerda ela foi, vamos dizer assim, por conta da incompetência, da inapetência daqueles que lá estavam, uma série de equívocos que não dá para deslindar aqui, eles se viram ser afogados. Eu me lembro bem do dia que eu percebi que o negócio em 2013 ia dar muito ruim. Mesmo depois de ter participado de vários protestos, mas teve um dia que eu percebi, cara, nunca mais eu vou, porque o negócio vai dar errado. Eu me lembro que eu assisti à noite um jornal, eu não assisto jornais na TV aberta, nunca, mas naquele momento eu comecei a assistir porque a coisa estava pegando e eu não queria só me informar via internet. E aí sempre, né, com aquele discurso criminalizando os manifestantes, sabe aquele lance daquele policial que se pintou de canetinha, então fazendo aquelas coisas assim, tratando que os policiais estavam sendo massacrados pelos manifestantes, quando na verdade o que acontecia era o contrário. Teve aquela fala ridícula, né, do Arnaldo Jabbour criticando os manifestantes, até que aconteceu uma coisa muito curiosa. À noite eu vi o último jornal, né, que passa já tarde da noite, e com esse mesmo discurso, e quando amanheceu, eu me lembro bem que eu assisti o jornal de manhã também, e o jornal elogiou os manifestantes. E eu pensei, nossa, mas que coisa meio contraditória, né? Deve ter sido ali um jornalista ali que acabou passando ali um doido ali no meio, que igual a Folha de São Paulo, né? Tem um colunista de esquerda e 99 de direita, e ela pode dizer, eu sou plural, tem esquerda e tem direita. Bem, é isso mesmo, mais ou menos nessa proporção, aliás. E eu pensei, deve ser esse único aí de esquerda que está aí no meio que fez esse discurso. Porém, quando chegou na hora do almoço, eu vi o jornal de novo e, de novo, os jornais elogiavam os manifestantes. Caramba, que coisa estranha. E quando chegou a noite, aí havia vários jornais, quando eu mudei em todos os jornais passaram a elogiar os manifestantes. Todos. Eu me lembro bem que foi um dia específico, eu só não me lembro qual foi o dia. Mas quem tiver aí, um historiador, quiser fazer, vamos dizer assim, uma análise mais específica, se ele pesquisar, ele vai ver que vem falando contra, e, obviamente, através de uma mudança de orientação de patrão, que combinaram, né, que foram vários veículos de comunicação juntos, eles mudaram do dia para a noite o discurso e passaram a elogiar os manifestantes. Quando chegou a noite que isso aconteceu, eu falei, meu Deus, deu ruim. Deu ruim mesmo. De agora em diante, a gente vai pro buraco. E, infelizmente, não deu outro. Bem, os múltiplos acontecimentos posteriores a 2013, que, como nós sabemos, a direita tomou conta daqueles protestos e que acabaram culminando em Jair Bolsonaro, são parte da análise desse livro. E é bom a gente já tratar aqui que para a existência de uma excrescência como Bolsonaro, como um sujeito tão bronco, tão despreparado, tão, vamos dizer assim, catalisador de toda a desgraça da humanidade em um único sujeito, ele chegar ao poder no Brasil, é fato que todo mundo tem que errar. Então, todos os grandes atores políticos têm que errar. Então, erra o PT, é claro que errou o PT, ou não promoveu o maior estelionato eleitoral da história brasileira no segundo mandato da Dilma, nomeando Joaquim Levy e promovendo reformas neoliberais. Ou não errou o Lula, por exemplo, quando deu um dedaço para escolher a sua sucessora. Bem, aquilo que caracteriza a esquerda é o poder popular, é você poder ter sua voz, que o militante tenha a oportunidade de votar e, justamente nos momentos mais importantes para a militância, que é a escolha de um candidato, vai o Lula e aponta o dedo, o candidato é esse ou o candidato é essa, né? Independentemente do nome que ele tenha escolhido, e foi um nome infeliz, a história mostrou isso, mas independentemente do nome, o fato de ele ter escolhido já é um erro por si só, né? Fora, claro, os múltiplos erros em escolhas no STF, escolhas da Procuradoria-Geral da República, etc, etc. E aí a Dilma, bem, uma pessoa honesta, honrada, digna, com uma história brilhante de resistência à ditadura, uma pessoa que sofreu um golpe absurdo, né? Um golpe parlamentar que é assim, um dos momentos mais, vamos dizer, elementares da excrescência que é a política brasileira. Entretanto, é óbvio também que não era uma pessoa que estava, vamos dizer assim, talhada para ser presidente da República. Ao contrário, ela como ministra, ali trabalhando na burocracia, ela parecia ser uma pessoa muito eficiente, mas não era, vamos dizer assim, ela não tinha o perfil de presidente da República. E a gente pode, vamos dizer, resumir essa história com um fato. Aqueles protestos de 2013 que, vamos dizer, balançaram para um lado e para o outro e caíram para a direita, eles poderiam ter caído para a esquerda. A Dilma poderia ter aproveitado aquela oportunidade para pautar o debate, coisa que ela nunca fez. Ela sempre foi pautada.
né? É sempre na defensiva. E ali ela poderia ter apresentado, vamos aproveitar que estão na rua aí, vamos atender a população, vamos apresentar uma proposta de reforma tributária progressiva, vamos fazer uma reforma agrária mais intensa, vamos fazer uma reforma urbana, a semana de trabalho vai ter agora 40 horas semanais. Ou seja, ela poderia ter aproveitado aquele momento para aplicar as medidas de esquerda. E a Dilma, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Eu vi a Dilma, numa entrevista, dizer que as pessoas estavam na rua para defender a rigidez fiscal do governo. Aí é para morrer, né? Aí é para morrer, entendeu? Aí realmente, Mas, claro, não é só o campo da esquerda que errou. O PSDB é um partido, né? Nossa, é difícil até arrumar palavras para um partido tão ridículo, tão desprezível, né? Que, aliás, quando o Bolsonaro diz que não vai respeitar o resultado das eleições, se ele não foi eleito, é claro, né, que ele não aceita outro resultado que não a própria eleição, não é diferente da postura que o PSDB teve em 2014, né, quando ele foi lá confrontar o resultado das eleições com o apoio total da mídia na época, vamos lembrar disso, né, que tratava essa ação dele no TSE de maneira absolutamente comum, absolutamente normal, como se ele estivesse apenas defendendo seus direitos. E esse discurso de ódio na mídia que criminalizava o PT não teve, vamos dizer assim, uma repercussão dentro do aparato estatal enorme, que engendra, por exemplo, a Lava Jato, que tenta de toda maneira criminalizar o PT, né, a esquerda, e especialmente prender o Lula, aproveitando-se do fato de que, infelizmente, né, os procuradores da República no Brasil, na média, é uma horda de fascistas, é uma pena ter que dizer isso, mas eu posso aqui, vou dar um único exemplo que eu acho que vocês vão entender o que é a Procuradoria da República do Brasil, o que são os procuradores da República que elegeram o tal do Rodrigo Janot. A Dilma tinha uns cachorros quando ela era presidente, ainda quando ela era ministra, depois como presidente, ela permaneceu, né, com alguns cachorros, porém eles foram avançando de idade e chegou um momento que o cachorro dela estava sofrendo muito, estava padecendo. E qualquer pessoa que tem um animal doméstico assim sabe, né, que o tanto você sofre quando você vê seu animal doente e quando ele vai envelhecendo, enfim, qualquer pessoa que teve animal doméstico sabe o quanto esse momento é tocante, quanto esse momento é deprimente. A Dilma, então, por conta de orientação dos veterinários que cuidavam do animal, eles recomendaram, não vai ter jeito, o animal só está sofrendo muito, ele vai ter que ser sacrificado. E, infelizmente, o animal teve que ser sacrificado. Saiu uma notícia, na época, numa revista, dizendo, e só reportava mesmo, um cachorro da Dilma teve que ser sacrificado. Muito bem. Um deputado federal, ele vai e faz um discurso e depois uma denúncia dizendo que a Dilma era uma torturadora de animais. E o senhor, o representante mor dos procuradores da República Brasileira, o senhor Rodrigo Janot, entrou com um processo contra a Dilma por tortura de animais. Veja o nível do que a Dilma enfrentava, veja o nível do aparato estatal brasileiro absolutamente contaminado pelo fascismo fez nesse período histórico. É uma coisa assim vergonhosa, uma coisa indizível, uma coisa assim inominável. Então assim, muita gente errando. Os sindicatos, depois eu vou voltar aqui ao assunto dos sindicatos, mas eu acho que foram os piores, né, na parte da esquerda eles foram os piores, sectários, afastados da classe a qual pretensamente representava, etc. Os partidos políticos também, com membros que não estavam à altura daquilo que demandava, dos mais variados deputados e senadores, membros do, vamos dizer, TCU, ou seja, toda uma estrutura que vai errando, continuamente errando, né? E aí vai, como diz o buraco de queijo, né? Você vai aproximando o erro, até que você vai e fica na direção, opa, aqui acontece a tragédia. A tragédia tem um nome, e o nome é Bolsonaro. Bem, um aspecto que eu gostaria de destacar é que o projeto gráfico do livro é muito bonito, né? E a capa dele também é muito agradável de se manusear, a letra, a diagramação dele é muito, muito agradável, tá? E ainda tem uns post-its, assim, como se fingindo aqui, né, se fossem uns post-its, muito bonito, muito bom gosto aqui o trabalho da editora, o trabalho gráfico da editora. Na medida em que eu gostaria de fazer a análise dos trechos específicos, né, que estão sendo tratados aqui no livro, eu pensei até em acompanhar página por página, mas como eu teria que ir e voltar, vai ficar muito perdido. Então eu joguei o conteúdo para dentro de um leitor de livros, mas para não ficar fazendo propaganda de você sabe quem, então eu prefiro deixá-lo aqui dentro do livro, né, que pelo menos a gente dá uma moral ao livro, né, mesmo que a gente faça uma análise crítica, esse canal aqui é um canal de divulgação de livros, não vamos aqui ficar dando moral para, você sabe, né, o sujeito lá, né. E agora aqui eu vou começar a ler uns trechos aqui do livro da Sabrina, que, vamos dizer, são muito infelizes, muito, muito infelizes, e na medida em que eu for lendo, eu já vou pontuando aqui o que é errático, o que é fraco, o que é eventualmente até infantil no livro dela. A Sabrina afirma: como mobilizar-se ainda mais com uma identidade de esquerda quando o PT passou a década promovendo desmobilização?
Mais adiante ela afirma: a fragmentação da esquerda em uma ala moderada e outra radical aumentou na medida em que o PT, que anteriormente representava as esperanças de uma esquerda mais unificada, começou a se dedicar à despolitização. Então, veja bem, ela reproduz essa fala o tempo todo. O PT quis desmobilizar, ele se dedicava à desmobilização, ele se dedicava à despolitização, e essa análise ela é muito rasa, ela é muito equivocada, ela é muito errática. Uma coisa é você não conseguir mobilizar, e é fato, a esquerda brasileira não consegue mobilizar na média. Esses são eventos esporádicos onde ela consegue. Mas você dizer que o partido se dedicou a desmobilizar, olha, meus queridos, vamos ter um pouco de decência intelectual, né? Está realmente é absurdo, é errático, é fraco, é pueril, é horrível de se ler. E é interessante porque, por exemplo, quando nós vimos agora o Lula, né, no período que ele ficou preso, e aí, quer dizer, a maior liderança da história do PT estava presa. Ela estava se dedicando à desmobilização também? Estava se dedicando à despolitização também? Não? Então por que ele não conseguiu mobilizar? Ah, porque agora o pessoal tinha desaprendido? Não, é porque o PT não conseguia mobilizar. E vamos dizer, essa dificuldade na mobilização, que é um problema que o PT enfrenta, mas não só o PT, a extrema esquerda também enfrenta, ela tem outras causas, esse descolamento em relação à classe tem outras causas, mas é muito fácil jogar na conta do PT. E é isso que ela faz aqui. E o pior, com vamos dizer assim, essa argumentação pueril, dizendo que o PT fez isso deliberadamente. Ah, não, aí não, aí não. São muitos os problemas do PT que são tamanhos, são enormes, são gigantescos, mas aí não são esses, né? São de outra ordem. Mais adiante ela afirma: é argumento desse livro que a esquerda hegemônica se apropriou da despolitização como ferramenta para garantir o consentimento popular para medidas ambíguas e projetos contraditórios. Bem, é o argumento desse livro, né? É um argumento errático. Aí ela vai seguindo várias e várias passagens. Por exemplo, na página 172. Embora o PT tenha conseguido despolitizar certas lutas, aí mais adiante ela afirma: a continuidade da despolitização como tática do PT, a despolitização e o intenso período de desmobilização da esquerda sob o PT impuseram uma lacuna entre a esquerda radical e a classe. Lacuna esta que foi exacerbada por falhas próprias do campo. Acho que ela quis dizer aqui falhas do próprio campo, né? Aliás, o livro é bem lamentável na sua revisão, viu? Tem tanto erro de português, nossa mãe. Inclusive, eu até mandei para a editora lá algumas correções, ver se eles fazem, porque realmente tem erro demais aqui. Mas essa parte que ela fala aqui, ela está completamente equivocada. O fato de a extrema esquerda ter um distanciamento em relação à sua classe não é por causa do PT. Na verdade, o PT surge exatamente por causa dessa distância, porque o PCB já não atendia mais a classe trabalhadora, sectário, distanciado das massas, etc, etc, etc. Então o PT surge por causa disso. E não é por causa do PT que a extrema esquerda, ou que a esquerda radical, ela não consegue dialogar com a classe. Isso é um caminho que a própria esquerda radical tem que construir. Sabe o que parece aqui o livro na média, né? O livro inteiro parece o seguinte: imagina que o Bolsonaro, né, o papador de alfafa, ele tivesse perdido as eleições em 2018. E aí um bolsonarista fizesse um livro acusando o PSDB pelo fato de não ter conseguido se eleger. Ué, mas calma aí, cara pálida, você tem que construir o seu próprio caminho. E foi o que o Bolsonaro fez. Ele não ficou chorando, lamentando, com esse derrotismo, com esse chororô, em cima do PSDB. Ele construiu o caminho dele, na radicalidade dele. E a esquerda brasileira tem que construir a sua radicalidade no seu próprio caminho. E não ficar ancorada querendo que o PT faça os seus próprios desejos. Aí não, pô. Aí não. Aí mais adiante ela afirma: o estado atual de despolitização no Brasil segue um período anterior de politização e mobilização em massa, politização em massa e mobilização em massa, que marcou o início da redemocratização pós-ditadura, as lutas pelos direitos e a democracia direta, bem como a resistência aos representantes que governam o povo e o entendimento geral de que se podia e devia protestar contra o governo sempre que necessário. Mais adiante ela vai dizer: o período de 2013 a 2016 é um longo intervalo de despolitização em massa, o que não era o caso antes de 84,
por causa da luta direta de esquerda contra o regime militar, o que mantinha a política viva, mesmo após um intenso período de repressão e violência pelo Estado, marcado pelo AI-5. Enquanto a ação política e o antagonismo foram marca da resistência popular durante a ditadura, as tentativas de suprimir a consciência de classe a partir das experiências do dia a dia das pessoas e a desmobilização através de consentimento e coerção após Collor, mas com implicações específicas para a esquerda, depois que Lula chegou ao gabinete presidencial, fez da despolitização um modo de governar. Eu queria comentar que esse fato que ela fala de que havia uma politização em massa, né, até o término da ditadura militar. Bem, isso está errado e muito errado. Muito errado. Se houvesse tido de politização em massa, sequer a ditadura teria existido e sequer ela teria durado 21 anos. O fato de ter havido resistência, às vezes mais sectária, apartada do povo, às vezes mais com movimentos populares, como foram as greves do ABC, capitaneadas pelo próprio Lula, isso não implica dizer que o povo está politizado, né? Resistência e movimentos populares nós tivemos na trajetória do Brasil inteiro, né? Claro, aqueles mais heróicos e mais famosos, como foi o Quilombo dos Palmares, a Sabinada, a Coluna Prestes, etc, etc. Mas o fato é, a população brasileira, na média, ela nunca foi politizada. Sim, o PCB teve, em eventuais momentos da história, grandes massas populares o apoiando, grandes em termos de números absolutos, mas não de números proporcionais. Né, porque não era a imensa maioria da população brasileira que os apoiava, muito ao contrário. O fato, vamos dizer assim, se você diz que esse povo era politizado, né, durante a ditadura, que terminou ali em 85, veja bem que poucos anos depois teve a primeira eleição em anos aqui no Brasil. E nessas eleições, como nós sabemos, foi a eleição de 89, o Collor foi eleito. Ora, minha querida, se o povo brasileiro fosse politizado, como você afirma, o segundo turno das eleições teria sido entre Brizola e Lula, não com Collor, que foi quem acabou sendo eleito. Ademais, se o povo brasileiro tivesse essa mobilização, porque o PT até então não era governo, não tinha promovido táticas de desmobilização, como ela afirma, não teria ocorrido lá o saque das poupanças que o Collor fez, as privatizações, a eleição de Fernando Henrique Cardoso, a queda do monopólio do petróleo, as privatizações já do governo Fernando Henrique, o FMI tomando conta aqui, né, colonizando o Ministério da Fazenda aqui no Brasil, etc, etc, etc. Então, essa fala dela de que havia politização em massa no Brasil é só um delírio, é só uma coisa idealizada. Hoje o que se faz é errado e naquela época era bom. Não, naquela época era uma tragédia também. Ela também não vai conseguir explicar por que o PT teria parado de mobilizar entre 84 e 2002. Por quê? Entre esses anos, por que ele teria? O que teria acontecido? Né? Que ele deliberadamente teria parado de mobilizar e de politizar. Por quê? Se ele, vamos dizer assim, enquanto ela diz que o PT fazia a desmobilização para se manter no poder de maneira, vamos dizer assim, mais serena, né, tentando fazer aquele meio campo ali entre o capital e a classe trabalhadora, e por isso ele desmobilizava a classe trabalhadora. Não, tudo bem, ela está afirmando isso porque ele está no governo. É errático o argumento, mas tudo bem, vamos concordar com ele. Mas por que o PT teria feito isso de 85 a 2002? Isso ela não vai explicar. É lógico que ela não vai conseguir explicar, porque está errado o argumento. Mas aí, olha só a inconsistência. Depois de dizer que lá na ditadura havia politização em massa da população brasileira, olha o que ela afirma. Em português, a palavra saudade é frequentemente usada para caracterizar uma mistura de melancolia e nostalgia. Sua derivada, saudosismo, significa um estado predominante de saudade ou ansiedade, marcado por sentimentos melancólicos e nostálgicos. Aí mais adiante. A melancolia na esquerda radical, que ainda se apega aos ideais revolucionários, pode se manifestar como saudosismo, embora seja um fenômeno mais complexo e maior que ele. Pelo contrário, é mais bem entendido como uma mistura de saudade e ansiedade que está frequentemente relacionada à dificuldade em criar sínteses definidas sobre símbolos históricos e ou atores da esquerda. Esse tipo de melancolia leva a esquerda a ansiar por tempos melhores e vitórias do passado, muitas vezes idealizando-os, romantizando-os e tirando-os de seu contexto de conflitos e derrotas. Foi isso que ela acabou de fazer quando falou da mobilização em massa que havia no período da ditadura. Entendeu? Parece que faltou a ela mesmo ler o seu próprio livro. Outro aspecto muito, muito errático aqui, outro conceito muito equivocado que ela apresenta no livro é o de cooptação ou absorção. Vamos ler alguns trechos aqui que ela trata do assunto. Não se pode separar o transformismo do PT de sua aliança com o Partido Comunista do Brasil, né, o PCdoB, e a gradual
cooptação de lideranças da CUT e do MST pelo partido e seus governos. Aí mais adiante ela fala, o que aconteceu nos governos Lula é um pouco diferente porque a CUT se consolidou no PT através de algo que ia além de uma luta compartilhada. Esse entrincheiramento pode ser categorizado sob a lente da absorção de aliados. Aí mais adiante. Em vez de ser um instrumento para promover os interesses da classe trabalhadora e manter a consciência de classe, a CUT foi reduzida a uma ferramenta de negociação destinada a mediar os interesses da elite patronal e de um governo em processo de neoliberalização. Sua liderança foi cooptada no projeto do PT como um partido da ordem e absorvida pelo governo quando possível. É interessante tratar desse exemplo aí de cooptação que ela dá, porque é um exemplo errado na ida e na volta. Primeiro, porque quando você fala que cooptou, isso não caberia que o PT cooptou a CUT, ou que cooptou o MST, ou que cooptou outros movimentos populares, porque o que aconteceu foi que esse projeto político, esses atores políticos, eles foram eleitos, eles viraram governo. Então você não pode dizer que ele foi lá e cooptou um elemento externo, exógeno. Não. A CUT, o PT, o MST são pessoas que passaram a compor o governo. Militantes da CUT passaram a participar do Ministério do Trabalho, militantes do MST no Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária. Ou seja, não foi uma cooptação, porque foi esse grupo político que assumiu o poder. Então é um delírio falar de cooptação. Cooptação aconteceria, por exemplo, digamos que a mídia ninja não existia antes do governo do PT, ela existiu depois. Aí digamos que o PT, que por conta das suas fragilidades, sua esterilidade no debate interno, a sua dificuldade em promover uma revigoração dos seus quadros, aquela tentativa de certos militantes de ficarem sempre, sabe, afastados, trabalhando para o partido, impedir a oxigenação, sabe, todos aqueles traumas de esquerda, aí digamos assim, ele impede que a luta popular ocorra da devida maneira dentro dos quadros do partido e essa luta passa a ocorrer fora. Então, por exemplo, surge a mídia ninja. E aí, se você vai lá e tenta cooptar, aí sim, a liderança da mídia ninja, e aí você tenta trazê-lo para dentro do PT, de modo que essa liderança, que aí vem um ou duas ali, ele possa sim participar dos quadros do PT, mas traga junto com ele toda aquela massa que ele, por seus próprios méritos, ele liderava, e aí você diz que está nesse momento fazendo, vamos dizer, trabalho de base, ou se você fizesse isso, por exemplo, com o MTST, né, que também, vamos dizer, tomou outra proporção no meio do governo do PT, aí você vai lá e coopta, vamos dizer que o PT tivesse filiado o Boulos. E aí, você coopta aquela liderança para dentro dos seus quadros e trazendo a massa que ele liderou. Isso seria cooptação. É diferente de falar do MST, de falar da CUT, porque isso era aquele grupo político assumindo o poder. A análise dela é muito fraca. E mais, esse é só o erro na ida, tem o erro na volta também. Porque se você observar os jornais e analistas políticos de 2003, 2004, 2005, etc, 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 vocês sempre vão ver que eles afirmam isso. O PT cooptou os movimentos populares, movimentos sociais. O PT cooptou. Sempre eles falam isso, sempre eles falam isso. Por quê? Se eram atores da direita, por que eles queriam, vamos dizer, eles faziam essa denúncia? Por que eles faziam essa crítica? Se aquilo que esses movimentos populares pleiteavam era uma política mais à esquerda do que a que o PT estava aplicando. Então, e eles queriam essa política de esquerda? Evidente que não. Então por que eles queriam esse protesto? Não é claro? Esse é o erro na volta que ela não analisa. O que eles queriam é que esses atores políticos enfraquecessem o PT, fizessem protestos, enfraquecessem o PT. Eles, né, esses atores da direita, sabiam que o PT não ia conseguir atender essas demandas mais radicais e, mediante uma fragilização, vamos dizer, nos dois polos, sem ter o apoio da base da esquerda e já vindo com um ataque que é natural, que vem do capital, que vem da direita, você conseguiria derrubar esse governo e não só não atender as demandas desses mais radicais da esquerda, como ainda essas que essa centro-esquerda estava atendendo, você devassaria com elas. E foi o que aconteceu em 2013. E ela reproduz o discurso da cooptação. É algo delirante, entendeu? É muito, muito fraco. É uma análise política tacanha. E assim, para quem estuda Gramsci, é pior ainda. Porque você tem que ver mais longe, meu cara. Tem que ver mais longe, porque você está lidando com um grande autor que te deu ferramentas para você enxergar mais, entendeu? Outro aspecto infeliz na análise dela que se destaca é quando ela vai tratar do conceito de hegemonia. E mais uma vez fica infeliz, porque esse é um tema que o Gramsci trata com bastante esmero. Ela afirma aqui no livro: tentando descobrir o que fazer com os fragmentos do PT em seu apego à hegemonia de esquerda, do poder e da consciência política. Mais adiante ela vai afirmar:
Existe a possibilidade do PT se entender como parte da esquerda sem a tentação de hegemonizar discursos e ações de toda a esquerda? E os contínuos tiros no pé da esquerda, disparados pelo partido na sua insistência em manter a hegemonia? Uma das premissas do projeto petista era delimitar que não haveria como promover desenvolvimento e melhorias sociais no Brasil sem tal pacto de conciliação de classe, o que barrou utopias, minou projetos alternativos e vinculou a visão popular da esquerda como gestor social da ordem. E é interessante notar, assim, o erro aqui também dramático, né? Primeiro ela falar de hegemonia, de, olha, você tem que construir o seu próprio caminho, né? Como o Bolsonaro fez em relação ao PSDB. A gente volta aqui a esse exemplo, que é peremptório. Você não tem que ficar questionando se o PT é tentativa de hegemonia. Meu Deus do céu, qualquer partido político, em qualquer parte do mundo, qualquer ator político, qualquer parte do mundo, quando ele tem um projeto de poder, ele vai tentar se manter nele, ele vai tentar vencer sempre. Qual a dificuldade de entender isso? Isso em qualquer momento da história. Aí falar que o PT barrou utopias, barrou o quê, cara pálida? Que barrou o quê? Que barrou o quê? Segue seu caminho, meu irmão. Segue seu caminho. Entendeu? Isso é errado e muito errado. Falar que o PT minou projetos alternativos, meu cara, se você é um projeto alternativo, cabe a você construí-lo e não ao projeto que está na ordem. Ora, qual a dificuldade de entender isso? Mas o pior é o seguinte, ela faz essa análise e acusa a esquerda brasileira petista de ser melancólica e derrotista. Meu Deus, vê a melancolia, vê o derrotismo nos outros e não vê em si mesmo. Sabe aquela questão de ver o cisco, né, a parábola bíblica, de ver o cisco no olho alheio e não ver a trave no seu? É o caso clássico aqui. Como é que você vai dizer? E ademais, o PT não inviabilizou, não minou, não sabotou, não hegemonizou. Não tem nem capacidade de fazer isso. Imagina minar a utopia. Meu Deus do céu, isso é, sabe, você fica assim espantado com uma pessoa tão capacitada, vai ter um tipo de análise tão precária. Aí, olha como é que é contraditório em relação àquilo que ela mesma escreve, algumas páginas depois. Todavia, para estabelecer que houve uma traição, passa a ser necessário também estabelecer um conjunto de outras características dadas ao PT que o colocam como algoz e a esquerda radical como vítima. Mas quem estava fazendo isso no livro inteiro? Mas vamos voltar. As falhas da esquerda são atribuídos como um todo à traição contínua do PT, que por ser contínua aprisiona a esquerda em mais falhas. A esquerda radical, em estado melancólico, entra no empobrecimento do ego que Freud aponta. Meu Deus, parece uma pessoa bipolar, entendeu? Ela tá acusando aquilo que ela fez no livro inteiro. Inteiro ela fez isso. Aí mais adiante ela afirma: enquanto isso, a pequena base da esquerda radical é vista como algo que poderia crescer da noite para o dia se o PT deixasse de sabotar a esquerda radical e de cooptar espaços comuns, revelando pouca profundidade política sobre a despolitização e manipulação dessa base. Novamente, foi algo que ela fez o livro inteiro. Aí, mais adiante, ela vai afirmar que um setor da esquerda radical continua culpando a hegemonização do campo pelo PT por toda a sua invisibilidade. E logo na sequência, o PT é o partido de esquerda mais conhecido do Brasil, mas não está em todos os lugares a ponto de inviabilizar essa extrema esquerda. Sim, mas foi o que ela mesma fez. Sabe, não tem coerência nenhuma. Isso não é ser dialético. Isso é ser contraditório, é ser incoerente. Eventualmente parece que é um livro escrito a quatro mãos, entendeu? Que tem uma pessoa dizendo uma coisa e outra dizendo outra, porque a incoerência ela é, assim, visceral na obra. Aí, mais adiante, sobre esse aspecto da hegemonia, já por um caso bem específico, ela vai escrever o seguinte: ao mesmo tempo, sendo o Lula substituído por Haddad, outras questões afetaram a derrota nas urnas. A insistência do partido em ter candidato próprio e manter a hegemonia eleitoral, os desdobramentos do antipetismo e o que viria a ser uma associação negativa de Haddad a Lula. Aí mais adiante, Ciro Gomes, do PDT, centro-esquerda, era cotado como um possível vitorioso em cima de Bolsonaro no segundo turno. Todavia, o peso das fake news na campanha foi muito alto e é possível divagar sobre se, em um segundo turno real, Ciro realmente teria ganhado ou se teria sido afetado pela dinâmica da pós-verdade e pelos ataques anti-esquerda. É mais adiante. A expectativa de que o PT se retiraria da disputa em favor da candidatura de Ciro já era irreal, visto a prática hegemonizadora do PT com relação a toda a esquerda há mais de 2 décadas. Mas, mais ainda, observando as tensões entre os partidos e sua visão da esquerda. É, mais uma vez, uma análise errada na ida e na volta.
volta todo aquele derrotismo, melancolia, chororô de prática hegemonizadora do PT e tal, que ela falou que a esquerda radical não deveria fazer e que quando fazia errado. Quer dizer, percebe que não tem coerência nenhuma entre o que afirma, numa parte do livro está dizendo uma coisa, na outra, fica absolutamente contraditório. Mas afora isso, é bom lembrar, no caso específico, errado na ida, por quê? Não é hegemonizador e o PT, veja bem, o candidato do PT, que era o Lula, que era o candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas, foi de maneira absurda, ilegal, imoral e tudo que se puder imaginar, ele estava preso para não ser eleito. O Lula na cadeia, o Lula era o candidato líder nas pesquisas. Veja bem, o candidato que estava encarcerado era o líder nas pesquisas. Ele tinha cerca de 40% dos votos. O senhor Ciro Gomes tinha 4% dos votos. Em um quadrante desse, o que queria que fosse feito? Que o Ciro fosse a cabeça de chapa? Não. E mais, queria-se o quê? Que abandonasse o Lula lá na cadeia, sendo que ele estava preso justamente para não ser eleito, ou seja, não se quereria que o PT politizasse a questão, se era uma prisão evidentemente política. É evidente que não, o Lula não podia ser abandonado lá. Então, cabia sim a politização por meio da candidatura do PT e do Lula, claro que cabia. E o PT, ele não foi hegemonizador, diferentemente do que ela afirma que há mais de 2 décadas ele era. Porque o PT ofereceu a vaga de vice ao Ciro Gomes, dizendo o seguinte, olha, se o Lula não pudesse ser realmente o candidato, como aliás era mais provável, porque ele seria eleito, por isso que ele estava preso, aliás, então aí o Ciro viraria o candidato cabeça de chapa e o Haddad seria o vice. Não é uma oferta precária, é uma oferta generosa, não é uma oferta de quem hegemoniza. Então ela está muito errada no que está afirmando. E eu estou falando aqui com imensa tranquilidade, porque eu não votei no Haddad no primeiro turno, eu votei no Ciro. Eu votei no Ciro Gomes. Então eu estou falando com tranquilidade. Para mim foi a maior burrada do mundo o Ciro Gomes não ter aceito aquele oferecimento. E acho que foi a única chance que ele teve efetiva de ser presidente da República. Ele seria eleito, como ela acha aqui, no segundo turno e tal. Que é outra coisa que está equivocada. A gente não sabe, né? Poderia ser o Ciro como cabeça de chapa, o Haddad como vice? Poderia ser, a gente nunca vai saber. Mas o fato é, ela diz, o Ciro Gomes aparecia na frente do Bolsonaro nas pesquisas. Calma, não é bem assim. Não é bem assim. O Bolsonaro, ele perdia para todos os candidatos no segundo turno, claro, e incluso o Lula. O Bolsonaro teve uma ascensão. Nas pesquisas você vai vendo que ele vai ascendendo, até que ele estabiliza mais ou menos em 27%. Quando o Alckmin bombardeia a campanha do Bolsonaro, mas assim, escracha com tudo o Bolsonaro. Bolsonaro fica estagnado e depois ele decai e vai a 20%. Ele tem uma queda, portanto, de mais de 30% da sua votação. E é nesse momento que ele estava em declínio e que ocorre a facada. E aí, depois da facada, meu irmão, aí todos os gatos viraram patos, né? Aí o Bolsonaro passa a ganhar de todos os candidatos no segundo turno, inclusive do Ciro Gomes. Então a análise dela, você percebe que é toda errada. É errada na ida, é errada na volta, é errada no meio. Sabe aquela música do Raul Seixas, né? O início, o fim e o meio. É errada. No início, no fim e no meio. Ela fala que é hegemonizador, fala que o Ciro Gomes poderia ser o candidato, sendo que o PT ofereceu o Ciro Gomes. E, aliás, fica até essa questão. Por que o Ciro Gomes não aceitou esse oferecimento? Eu tenho até uma ideia. Eu acho o seguinte, que as mudanças que o Ciro Gomes quer implementar na sociedade brasileira são tão duras, tão drásticas, que o antipetismo que viria se ele tivesse um membro do PT na chapa, ele seria tão intenso que ele não conseguiria. Ele ia enfrentar TCU, Procuradores da República, esse aí que processo por tortura de animais, esses são os séculos, que eles permanecem lá, tá? Permanecem lá, porque você vê que todas essas barbaridades são feitas pelo governo Bolsonaro e não acontece nada. Os caras são absolutamente incólumes porque contam com essa ordem de fascistas apoiando em várias instâncias do Estado brasileiro. Então eu acho que assim, ele não queria essa oposição. Ele não queria o ranço do antipetismo, que era muito forte, agregado nele. Então por isso que ele não aceitou. Dito isso, agora você afirmar que o PT foi hegemonizador, paciência, tenha santa paciência, pô. Aí, mais adiante, olha de novo a contradição, sabe? Olha a antinomia patente no livro. Ela vai dizer: as tentativas de lideranças da esquerda radical e da centro-esquerda de culparem o PT e sua tática eleitoral por completo pela derrota nas urnas soa mais como queixa infantil do que como análise política. Foi o que ela acabou de fazer, eu concordo. É uma queixa infantil. Foi o que ela mesma fez. Outro aspecto que me foi muito incômodo na leitura do livro é quando ela menospreza aquilo que impacta demasiadamente na vida de outras pessoas. As políticas sociais assim, implementadas pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Lula, por decisão desse partido, por decisão desse governo, elas foram dramaticamente relevantes para a sociedade brasileira. No último
ano do governo Fernando Henrique, depois de 8 anos, em dezembro de 2002, morreram, e essa era a média, morriam 100 mil brasileiros por ano de fome. De fome. Porque a fome debilita a pessoa e aí doenças, vamos dizer, oportunistas acabam entrando na pessoa e matando. Crianças especialmente, mas não só, adultos, idosos também. Né? Crianças e idosos são normalmente os mais afetados. Morriam no Brasil, no último ano de governo Fernando Henrique, 2002, 100 mil brasileiros por ano de fome. Eram quase 300 brasileiros por dia. Então, as políticas sociais implementadas pelo governo do PT, que não se restringiram ao Bolsa Família, que é o mais importante, mas teve Luz para Todos, teve o SAMU, teve a cisterna do Nordeste, a Petrobras voltando a investir em várias partes do Brasil, etc, etc, etc. Esse conjunto de políticas, ele foi muito importante. Você está falando de pessoas que morriam, meu irmão. Morriam de fome. Isso não fosse expressão, não. Você está falando da literalidade. Você tem que sentir essa dor, você tem que se... Sabe? É algo, vamos dizer assim, dramático, algo que é muito importante. Não é pouca coisa, não. Aí lá pelas tantas, ela fala o seguinte: tudo isso foi mascarado e legitimado por políticas sociais cujos benefícios não podem ser negados por qualquer historiador ou sociólogo, apesar de todas as falhas resultantes do contexto ambíguo em que tais políticas eram inseridas. Você percebe o menoscabo? Você percebe como é uma fala pequeno-burguesa? Você percebe o desprezo? Até que eu não vou nem negar, sabe? Mas não é assim não, você tem que afirmar, porque isso foi muito importante, tá falando de vida de gente, tá falando de pessoa que passava fome, porra. Que negócio é esse, cara? Que negócio é esse, meu irmão? Sabe, parece uma coisa secundária. Não é secundária, não. Não é secundária, não. É muito importante, cara. Tá falando de vida de gente passava fome. E hoje tá passando fome de novo. Você tem que sentir essa dor. Se você não tá sentindo essa dor, você, sabe, eu até não vou negar. Que negócio é esse, cara? Qual campo você tá, cara? Você tem que se sentir. Se isso não te sensibiliza, tá no campo errado, pô. Outro aspecto que se destaca no livro são análises de conjuntura, né? Isso eu acho que é quase que o elemento central, que é ruim, que é precário, são as análises de conjuntura muito, muito desfavoráveis. Vamos ler aqui mais alguns trechos. O frustrante é que a direita também teve expectativas quanto a junho, né, de 2013, e mais efetivamente soube interpelar e capturar discursos. Esses discursos foram canalizados pela força material do campo da direita e investidos pelo impeachment, assim como no período pós-impeachment, com as contra-reformas de Michel Temer e também durante os ataques antipetistas sofridos por Lula em relação à Lava Jato. Esse frustrante que ela cita aqui, sabe, é uma tragédia anunciada, pô. Uma tragédia anunciável, é risível. Alguém que está aqui no campo da esquerda, que tem a capacidade de fazer a análise maior, dizer que foi frustrante. Pô, tava na cara o que ia acontecer. Lembra que eu falei aqui do dia que eu percebi que, cara, vai dar ruim. Aí em outro momento ela vai afirmar, né, mudando de assunto: o fascismo atual no Brasil não se caracteriza apenas pela figura e pelos discursos de Jair Bolsonaro, presidente eleito em 2018, mas pelo movimento nacionalista, chauvinista, autoritário, capitalista e violento. Nacionalista? Nacionalista em quê? Que conceito é esse? Que categoria é essa que ela está colocando aqui? Poderia dizer ufanista, mas nacionalista? Não é nacionalista em nada. Entregar as riquezas brasileiras envolto na bandeira do Brasil não é ser nacionalista. Ao contrário, alguém de esquerda dizer isso, né, uma crítica ao nacionalismo, está com a cabeça onde? Todas as grandes revoluções socialistas foram revoluções com um intenso caráter nacionalista. A Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Vietnamita, a Revolução Cubana. Para dar um exemplo clássico, os impostos de Cuba, através da emenda Platt, eles eram decididos nos Estados Unidos. Quem determinava quais eram os impostos de Cuba eram os Estados Unidos. O que é, claro, cessado quando os revolucionários cubanos tomam o poder. Cuba era o bordel, né, dos Estados Unidos, eram lá que eles iam aprontar. Depois disso eles passaram a aprontar lá em Las Vegas, né? Eram lá que iam fazer as suas poucas e boas. Então, você dizer que é nacionalista, Bolsonaro é nacionalista, o que é isso? O que é isso? Aí mais adiante. A ascensão de Bolsonaro, obviamente, não se dá somente em cima desses lastros do antipetismo, mas também é favorecida pelo crescimento do fundamentalismo religioso visto no Brasil e pelo populismo penal como resposta ao punitivismo ansiado pela população. Ambos os fenômenos cresceram sob os governos petistas por conta do desamparo das pessoas diante da precarização do trabalho e da violência. Cresceram por conta da precarização do trabalho? O trabalho estava melhorando, minha querida. Isso é objetivo. As pessoas estavam mais empregadas, a renda estava aumentando. De onde está tirando que o trabalho estava se precarizando?
que é isso? Sabe, não tem base factual no que está afirmando, está delirando, isso é mentira, isso é objetivamente equivocado. Num vídeo você pode sair uma frase infeliz e tal, mas num livro você não pode dizer que o trabalho estava sendo precarizado porque a renda estava aumentando. Ora, não tem como dizer isso, entendeu? Aí mais adiante. O problema, todavia, é que, mesmo quando não havia tal ameaça, a esquerda brasileira se adequou muito facilmente à lógica de uma política progressista nos moldes de inclusão política na democracia liberal. Esse contentamento se juntou a um recuo nas pautas econômicas de classe e que transformou as disputas entre esquerda e direita no Brasil em meras diferenças de oposição, em vez de embasadas no antagonismo material de projetos de sociedade diametralmente opostos. Aí mais adiante, a fase atual da democracia brasileira pós-88 nunca se propôs radical, participativa e voltada para o poder popular. Então, quando ela fala que a política brasileira, da esquerda brasileira, vamos dizer, se moldou à democracia liberal, eu sinceramente, assim, eu tenho dificuldades, assim, chega ao nível, assim, do inconformismo da minha parte. Por que a esquerda brasileira se moldou à democracia liberal? Ela não ficou sabendo que o Muro de Berlim caiu? Ela não ficou sabendo da queda da União Soviética? Isso não teve consequência nenhuma? E não foi só na esquerda brasileira? E se ela sabe, como eu sei que sabe, por que não agregou isso à sua análise de conjuntura? Por que não percebeu que isso teve uma consequência prática, dura, triste, severa, mas enfim, teve uma consequência na esquerda do Brasil e do mundo? Por que não agregou isso? Alguém tem que... Olha, que isso, pô? Que isso? O ruído de fundo que permeia o livro como um todo é que o PT caiu, né, essa derrota, essa macro derrota que sofreu a esquerda brasileira, se dá porque o PT é um partido burguês, é um partido da ordem, é um partido que não pleiteia a revolução. O fato de o PT ser um partido da ordem, um partido burguês, você não precisa escrever um livro para, né, reconhecer isso. Basta lembrar que o candidato a vice-presidente em 2002, na verdade depois eleito, né, era o José de Alencar, né, que era um empresário. Então, é evidente que é um partido da ordem, é evidente que é um partido burguês. E, assim, essa análise é equivocada na ida, vamos dizer assim, que o PT não caiu por causa disso, e na volta, porque ela vincula ao poder popular o fato de o PT ter caído ou não. Sendo que, com certeza, para quem é de esquerda, o poder popular é um elemento indispensável, é o que aquece o coração, é o que deve ser o nosso mobilizador, é o que deve, vamos dizer assim, pressionar o governo, mudar o governo, posicionar o governo, ou seja, é o poder popular que deve, vamos dizer assim, numa relação dialética, forçar o governo a atender às suas demandas. Muito bem, mas não é só o poder popular. O que faz um governo fraco ou forte é uma multidão de fatores, nas quais um deles, para a esquerda é mais importante, mas na Realpolitik, é só um deles o poder popular. Só um deles. Vamos pegar um exemplo aqui para dizer um governo fraco ou forte. Nós tivemos a ditadura militar. Nós tivemos o Castelo Branco, o primeiro ditador, que era uma ditadura, vamos dizer assim, igual aquela que a Folha de São Paulo chamou de ditabranda. Mas já com tortura, já com assassino, etc, etc, etc. Ele foi um governante forte. O Costa e Silva, olha a contradição, hein? O Costa e Silva, no governo no qual se impõe o AI-5, que aí é quando a ditadura de fato botou para quebrar mesmo de vez, ele era um governante fraco. Ele foi emparedado. Ele não queria promover aquela mudança. Ele foi obrigado a fazer aquilo. Os governantes subsequentes, que foi o Médici e depois o Geisel, eram governantes fortes, tanto na repressão, na parte da repressão. Aliás, é bom fazer aqui uma parte, né, que o Hélio Gaspari transforma, né, como bem ironizava o Paulo Henrique Amorim, o Geisel e o Golbery no George Washington e no Thomas Jefferson da ditadura brasileira, né, dizendo que eles eram uma espécie de artífices da democracia. Delírio completo, absoluto, naqueles péssimos livros lá que o Hélio Gaspari escreveu, né? Muito ao contrário, tem documentos hoje comprovados que o Geisel deu ordem para a tortura e assassino de inimigos políticos. Porém, há um momento específico da história que ele tinha determinado que um exército não fizesse mais assassinos políticos e prendem lá o operário, ele é assassinado. E o que aconteceu? O Geisel, ele pegou um avião, ele foi lá para o exército lá de São Paulo, sozinho, entrou no exército, botou o dedo na cara e reformou o Silvio Frota. Sozinho. Entrou no exército, botou o dedo na cara do cara e acabou. Ele era um governante forte, tinha respaldo. E essa força se dá por quê? Olha, se dá por apoio estrangeiro, se dá por apoio dentro do aparato do Estado, se dá por apoio em movimentos sociais, se dá por apoio na mídia, se dá por apoio no judiciário. Ou seja, vamos dizer assim, você vai ter muitos e muitos atores políticos, igrejas, enfim, academia, etc, etc, etc. Necessariamente, ninguém vai ter o apoio de todo mundo. Ninguém.
Ou, se, por exemplo, se você vai ter apoio dos movimentos sociais, é evidente que você não vai ter apoio da Faria Lima, né? Mas a soma, né, vamos dizer assim, os elementos que vão poder te ajudar ou te prejudicar de um lado ou de outro, vai te formar um governo forte ou um governo fraco, coisa que ela não consegue analisar no livro dela. Muito ao contrário, parece sempre uma falta de desejo, de vontade, etc, etc. O que, aliás, né, um erro que o próprio Ciro Gomes vive cometendo, né? O PT não fez reformas. Porque não quis, né? Essa é a fala do Ciro Gomes, né? E o Getúlio promoveu algumas reformas, especialmente no seu período democrático, porque ele quis, né? Se resume a isso, né? Aí mais adiante ela afirma: Temer não possuía legitimidade representativa para executar medidas de austeridade e, mesmo assim, o fez. Isso demonstrou sinais de que a burguesia brasileira estava disposta a tomar a institucionalidade de qualquer forma para garantir seus próprios ganhos. Isso foi o que eu acabei de citar aqui. Você pode fazer um governo forte, pode fazer um governo fraco. E isso não é só por apoio popular. Porque o Temer tinha apoio no Congresso, tinha apoio na mídia, tinha apoio de militares, tinha apoio estrangeiro, etc, etc, etc. Então ele não era um governo fraco. Aqui eu já destaquei algumas incoerências, né? Aquilo que ela vinha afirmando uma coisa e depois desdiz aquilo que ela afirmou. Vamos pegar mais algumas coisas aqui. As contradições da esquerda e a crise de praxis contribuem para esse resultado. Todavia, a esquerda não pode ser culpada totalmente e diretamente por nenhum levante da direita em qualquer lugar no mundo. A direita tem seus próprios méritos de organização e um deles está justamente nas táticas de comunicação diversas que contribuem para o contexto de pós-verdade e fake news no controle de narrativas no senso comum. Portanto, não somente são inúteis as discussões fratricidas dentro da esquerda em que dedos são apontados para culpar uma força ou outra exclusivamente pelo fenômeno Bolsonaro, como são destrutivos e pueris. Bem, esse negócio de apontar dedo, ela fez o livro inteiro acusando o PT. O livro inteiro fazendo isso. Aí vamos voltar aqui para mais uma das análises dela, que é extremamente precária. Enquanto isso, os direitos sociais e as condições de trabalho podem continuar a ser atacados em grande parte por interesse de mercado, inclusive por meio de iniciativas lideradas por partidos, acredito que ela queria dizer de esquerda, né, mas acabou comendo aqui, como foi a reforma da Previdência liderada por Lula em seu primeiro ano no governo. Veja bem, meus queridos, sabe que o Lenin, né, que tem um famoso livro, né, chamado Esquerdismo, a doença infantil do comunismo, perfeitamente materializado aqui. Hoje, no tempo histórico de hoje, ela ainda será contrária à reforma da Previdência feita no governo Lula? Pelo amor de Deus. É preciso sair do DCE, preciso sair, sabe, do Grêmio Estudantil. Com todo respeito, aliás, tá? Porque eu fui diretor de Grêmio Estudantil e não só fui membro do DCE, eu fui fundador de um DCE. Mas, olha, é preciso avançar, é preciso avançar. Não é possível, entendeu? A expectativa de vida do povo brasileiro, como aliás em todo mundo, aumentou imensamente e é óbvio que não dava para se manter naquele estágio anterior que estava. E a reforma da Previdência promovida no governo Lula foi justa assim, foi correta assim, mediante uma necessidade que a população brasileira, vamos dizer, passou a ter, do fato de a expectativa de vida ter aumentado e os funcionários públicos terem, vamos dizer assim, a prerrogativa de não serem mandados embora. Então eles podem ficar mais anos, porque quando envelhecer não vai mandar embora por causa de queda de desempenho, por exemplo. Entendeu? E ela continua falando o contrário a isso. E aí, olha como é que você vê, além da infantilidade da análise, vamos pegar uma outra questão aqui. Ela fala que o PT desmobiliza, que o PT coopta, que o PT hegemoniza e tal. Quando o PT fez essa reforma, o que aconteceu? Foram meses de greve em vários setores do funcionalismo público brasileiro. Mas não era, olha que curioso, não era uma greve em que as pessoas estavam participando ativamente das mobilizações, não era uma greve que tinha protesto. Sabe como é que era a greve? Ia para casa. Poxa, que greve, né? Que greve. Mas veja bem, hein? Ela está dizendo que o PT hegemoniza, que o PT coopta, que o PT mina, que o PT sabota, que o PT inviabiliza, lá. E greves e mais greves aconteceram ao longo dos governos do PT, inclusive nesse caso aqui da reforma da Previdência. Aí, o senhor Bolsonaro fez uma reforma muito, mas muito pior em todos os aspectos, em que os homens vão se aposentar só com 65 anos de idade e as mulheres com 62. Onde estavam esses leões? Onde estavam os sindicalistas para fazer essas greves de meses e meses de duração? Sabe por que eles não fazem? Porque eles vão ter o salário descontado. Porque a greve deles não é mobilizar, não é participar ativamente, não é fazer protesto, não é ir para a rua, não, é ir para casa, ficar em casa. Ó, que greve. Que greve é essa, meus queridos? É diferente do MST. O MST não é assim que faz, não. Entendeu? Então, percebe como é o erro na ida e na volta? E eu vou fazer aqui um alerta. Veja bem, memorize o que eu vou dizer aqui. Se o PT voltar ao poder, se o Lula for eleito,
Vocês podem ter certeza, essas greves vão voltar de imediato. Percebe? Aí ela é a mesma pessoa que diz, não, o PT inviabiliza a luta. Ué, mas como inviabiliza a luta se só ocorre no governo dele? E sabe por que essa greve vai voltar no governo do PT? Porque o PT não vai descontar salário. Não vai descontar. Poderia descontar, mas não vai descontar, não vai fazê-lo. Por causa do passado, por causa do entendimento político, etc, etc. Aí então você percebe o maniqueísmo, o oportunismo, sabe? É uma coisa assim dantesca, uma coisa errada na ida e na volta, entendeu? E isso é muito coerente com esse sim, vamos dizer assim, eu acho que é o pior aspecto da esquerda brasileira que estava no sindicalismo. Porque eles tiveram, ao longo do governo Lula, um amplo apoio. Um apoio financeiro, inclusive, dado lá pelos impostos sindical, etc. Eles tiveram condições de promover uma grande melhoria, uma grande mobilização, uma grande conscientização da classe trabalhadora. Esses sim, os sindicatos deixaram muito a desejar. Porque a gente hoje observa os efeitos danosos que Carluxo e seus coligados fazem. Claro, mas e a nosso favor? Porque os sindicatos tinham, né, pessoas liberadas para fazer esse trabalho. E onde eles estavam? O que eles faziam? Aí quando você vai lá e põe a lupa, não sabe o que acontecia? Tinha um lá que era do PT e o outro que era do PSTU, que não tinham contato naquele sindicato que eles estavam. Não tinham contato nenhum com a base a qual pretensamente representavam. Aí, quando ia ter uma eleição em tal lugar, vamos dizer que a eleição é no Maranhão. Aí saiu um lá, vamos dizer, de Pernambuco para apoiar, aquele que apoia a situação. Aí saiu um outro do Ceará que era da oposição. Por quê? Porque nem o que era do PT, o que era do PSTU, o que era do PSOL, enfim, nenhum tem base popular. Então fica o sindicalista viajando o país inteiro, ao invés de fazer o seu trabalho devido, não, ele está, vamos dizer assim, sendo um mero cabo eleitoral o tempo todo, porque não tinha representação efetiva na sua base, a qual ele pretensamente representava. E claro, aquela tentativa eterna de impedir a troca dos sindicalistas, você vai ver lá qual era a quantidade de anos que os sindicalistas estavam naquela função. Décadas, impedindo a troca, impedindo a substituição, jamais pensando em voltar para a base, jamais pensando em oxigenar a base, jamais pensando em permitir que outras pessoas também passassem por aquele processo, tanto de aprendizado quanto de liderança, ou seja, eles se transformavam em outra classe, né? Esses sim, os sindicatos deixaram muito, mas muito a desejar nos governos Lula e a consequência veio. Porque em uma classe que não está mobilizada, que não está conscientizada, é lógico que há uma tendência a haver fortes retrocessos. O capital está sempre à espreita, né? A cadela do fascismo está sempre no cio, como diz a famosa frase do Bertolt Brecht. Aí, fora aquelas informações equivocadas, né? Tipo dizer que o Congresso Nacional proibiu a doação de empresas, não foi o Congresso, né? Foi o STF, mas aí ela vai dizer mais adiante. A CUT foi tratada como aliada pelo governo Lula por apoiá-lo, apesar dos retrocessos para a classe trabalhadora. Quais retrocessos, cara pálida? A classe trabalhadora teve avanços no meio do governo Lula. Foi avanço. Você está mentindo. Você é objetivamente equivocado. Aí mais adiante. De fato, a prática de desmobilização da central durante os governos petistas acabou enfraquecendo seu próprio poder de convocatória para atos e greves. Aí mais adiante. A CUT não coloca mais tantos trabalhadores na rua como antes, pela constatação de que muitas lideranças apresentam posições recuadas no processo de construção. Mais uma vez, uma análise precária errada na ida e na volta. Na ida, porque aqueles elementos que eu destaquei aqui, a ausência de oxigenação, o fato de estar mais disputando o poder, o fato de se transformar numa espécie de nova classe, um novo estamento sobre a classe a qual propriamente representam, etc, etc. Tudo isso ela ignora, entendeu? E há um outro aspecto que ela também, né, não é porque ele não foi radical o suficiente. Meu Deus do céu, não é só pelo fato de ser radical ou não. Se você estiver mobilizando, mesmo que for por pautas mais simples, você já está construindo alguma coisa. Você já está com um bloco na rua. Então não é por causa de não ser suficientemente radical. Ou seja, é muito mais por conta desse sectarismo, dessa ausência de oxigenação, vamos dizer assim, a esterilização de uma esquerda que, na verdade, é burocratizada, né? Acho que essa é a palavra perfeita, né? Que se burocratiza, ou seja, que ocupa postos e não trabalha, não, vamos dizer assim, honra o papel que desempenha, o que deveria desempenhar, e ao erro na volta. Que ela também não faz análise de conjuntura para saber a mudança no mundo do trabalho e o quanto isso impactou o sindicalismo no Brasil e no mundo, né? O quanto a emersão desses novos atores, ou seja, o enfraquecimento da solidariedade de classe e com a emersão de novos atores, normalmente por questões de raça, de gênero, de sexualidade, e que não conseguiram ainda, nesse momento histórico, pelo menos que a gente fala, convergir essas lutas em uma só, né? Convergir a luta de classes, fazendo aquilo que era propriamente a ideia do Marx, como aliás está bem descrito no livro do Domênico Lossudo sobre o assunto. Então, ela ignora tudo isso.
Sabe? E fala porque a CUT ela não foi radical o suficiente. Na medida que é uma análise precária, uma análise pueril, ela não vai conseguir compreender o quanto essas mudanças no mundo do trabalho impactaram. Né? Vou dar um exemplo concreto. As greves, as grandes greves que aconteceram no Brasil e no mundo, foram greves aonde? Foram greves em indústrias. Mas com a mudança na tecnologia, a transferência dos parques produtivos para a Ásia e uma série de mudanças no mundo do trabalho, o setor de serviços não correspondeu a essa luta. Os sindicatos não conseguem dialogar com o setor de serviços. Veja bem, meus queridos, vocês já ouviram falar alguma vez na vida de vocês de uma greve em um shopping? Já ouviram falar disso? Ou pelo menos uma parte do shopping, por exemplo, olha, a praça de alimentação, os trabalhadores vão entrar em greve porque eles querem 10% aqui. Os trabalhadores da praça de alimentação. Vocês já ouviram falar uma vez disso? Então você percebe que esse tipo de análise, que é muito mais complexa, muito mais severa, que tem demandas de análise muito mais, vamos dizer assim, importantes, relevantes, coisas pra gente aprender, pra gente estudar, pra gente analisar, ela tá muito longe do livro dela, porque o livro, sabe, fraco, é pueril, não, porque ela não foi radical o suficiente. É isso, vamos, sabe... Aqui vamos chegar a uma das partes que é a que mais me incomodou aqui na leitura desse livro, que é quando ela vai tratar do MST. Abre aspas. Esse histórico levou os estudiosos de movimentos sociais a afirmar que o MST estava aquém do seu potencial como movimento social ligado às necessidades populares e contrário ao neoliberalismo, já que seu apoio ao PT ajudou a legitimar mais de uma década de políticas neoliberais sob Lula e Rousseff. Se o governo Lula e o Rousseff foram neoliberais, eu não quero dizer que não... mas eles são classificados assim, né, peremptoriamente como neoliberais, então qual a diferença para o Paulo Guedes, né, e esse governo? Acho que nenhuma, né? Então tá tudo igual, tá tudo na mesma, né? Mas vamos seguir. Abre aspas. É notável como os números que o MST costumava ser capaz de evocar diminuíram consideravelmente. Em 1997, só o MST levou 100 mil manifestantes a Brasília contra o governo, né, de Fernando Henrique Cardoso. Isso é mentira, tá? Foram vários manifestantes, dos quais o principal movimento era o MST, mas tudo bem, vamos fingir que ela foi só um equívoco. Enquanto as manifestações organizadas conjuntamente com MST, CUT, PT, PCdoB e União Nacional dos Estudantes nos últimos anos passaram a reunir uma média de 50 mil pessoas apenas em São Paulo. Aí, muito mais adiante. Principalmente a CUT e o MST, apesar de sua perda de poder convocatório e o próprio empenho desmobilizador. Né? Ela vai descrever que a CUT e o MST têm um empenho desmobilizador. Foi muito difícil dar sequência a esse livro e ver o que ela falava do MST. Na verdade, se não tivesse o blog e o canal, com certeza eu teria jogado o livro fora. Porque aquilo que ela fala do MST é tão ruim, é tão equivocado, é tão uma fala de pequeno burguesa, sabe? É tão desconectado da realidade. Porque lembra que eu falei que todo mundo tem que errar, né, para acontecer uma tragédia como o Bolsonaro? O único grande ator social brasileiro que não errou foi o MST. Você vai conversar com militante, eles têm engajamento, eles têm participação nos destinos do movimento, eles têm conscientização popular, são atacados por todas as ordens, por jagunços, pela polícia, pela população, a população alienada, né, essa que vamos dizer assim, comprou a ideia que a mídia tanto repetiu contra eles. Cara, o MST, e assim, as histórias de vida, assim, eu tenho até dificuldade de falar, entendeu? Porque realmente, assim, é muito, muito ruim ver uma pessoa falar, assim, da esquerda brasileira, falar contra o MST e com desprezo, com menoscabo, sabe? Olha, foi difícil seguir com o livro, com tamanho assim, É porque assim, eu não sei o que se passa na cabeça dessa mulher, mas assim, ela não conhece ninguém do MST, não? Não conversou com ninguém, não? Não tem contato nenhum, não? Não sentiu a dor de ninguém que tá lá, não? Porque esses caras fizeram, cara. Tá errado na ida e na volta. Os caras sofreram muito, sofrem muito, pessoas muito humildes, com muitas dificuldades, e é um movimento que tenta e sempre tentou mobilizar. Olha, isso é errado em tantos níveis, o que ela fala do MST. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava na palestra em que estava o João Pedro Stedley, e aí ia fazer um aniversário da morte do massacre de Eldorado do Carajás, e aí acho que havia morrido, não lembro se eram 11 ou 13 pessoas, e aí eles iam ocupar as rodovias por 11 ou 13 minutos, seria mais o número de mortes lá que foi naquele acontecimento, naquele massacre. E quando o MST decidiu isso, o Stedley estava em viagem, né, por ação do movimento. E o Stedley não utiliza telefone celular, ou pelo menos não utilizava na época que eu estava na palestra. Ele conseguiu receber uma intimação judicial na sequência da decisão proibindo o MST de fazer aquela mobilização. Eu me lembro que ele perguntou na palestra: a quem serve a ABIN? Ele tá, o cara monitorado, o cara sem telefone celular, o cara em viagem. Ele falou, cara, nem meus familiares sabiam onde eu estava.
E eu consegui receber uma intimação judicial dado por um juiz de um outro estado. A decisão veio de São Paulo, ele estava, se não me engano, em Pernambuco. Você percebe como é que é o erro na ida e na volta? O que ela está falando, a bobagem que ela está falando? Erro na ida, porque ela fala que ele não, vamos dizer, não mobiliza. Tanto mobiliza que ele estava recebendo decisão judicial para uma mobilização. E o erro na volta, que se fosse para acusar de erro em alguma coisa do governo, era para dizer o seguinte: por que você está perseguindo os movimentos populares? Esse que seria a crítica. Coisa que ela não faz. O desprezo dela pelo MST realmente é indignante. Assim, é imperdoável. O que está escrito aqui nesse livro sobre o MST é imperdoável. É imperdoável mesmo. É ridículo. Ridículo, é indignante. E assim, isso falando contra o maior e melhor movimento da história brasileira, em toda a história. Em toda a história. A esquerda brasileira deve muito ao MST. Esses caras, meu irmão, esses caras que padeceram, que sofreram, que lutaram e que estão aí ainda. E olha como é que são as coisas. Quando a eles é dada a oportunidade, eles entregam, né? Vou deixar aqui a notícia: 80% do arroz orgânico produzido aqui no Brasil, ou seja, sem agrotóxicos, é produzido por quem? Em assentamentos do MST. Foi só dar a oportunidade. Ou seja, quando eles estão na luta pela reforma agrária e outras várias que eles se agregam, e são muitas outras que eles se agregam, eles estão ali junto com a gente. E quando é dada a oportunidade a eles, eles entregam, né? Aqui em Vitória, onde eu moro, acabou de ser inaugurada uma loja só de produtos sem agrotóxicos. Por quem? Do MST. Entendeu? Então, assim, é ridículo o que ela afirma aqui sobre o MST. É imperdoável. Realmente, assim, se porta, quando fala aqui do MST, como uma inimiga de classe. Não tem outro nome, entendeu? Como uma quinta coluna dentro da esquerda. Aí, e olha só, ela tem todo o menoscabo, todo esse desprezo para falar do MST durante o livro inteiro. Aí, olha só que curioso. Abre aspas. Sabendo também da necessidade de delinear um escopo para essa pesquisa, a qual tende para análise frente ao horizonte comunista, escolhi que o livro se ocupasse da esquerda anticapitalista organizada em geral, essa que tende a ser estruturada em torno de partidos, movimentos, sindicatos e outros arranjos que seguem uma rota não autonomista. Assim, organizações como o MPL, o Movimento Passe Livre, não são extensivamente examinadas nesse estudo. O que eu acho, aliás, bastante interessante pro lado dela, né? Aí, mas vamos dizer aqui qual foi a definição que ela deu de MPL. Então vamos lá. O MPL é estruturado mais como um coletivo que mobiliza uma base flexível e uma ampla população periodicamente de acordo com as lutas pelo transporte público. É interessante, né? Porque o MPL fez aquela luta lá em 2013, porque a passagem aumentou em 20 centavos. Aí eu te pergunto, agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o município de São Paulo acabou de aumentar o transporte lá, o valor do preço da passagem, em 80 centavos, 4 vezes mais. Onde estão esses heróis? Onde estão os heróis da Sabrina? Por que eles não estão lá na rua? O que está acontecendo? Onde eles estão? Vão esperar um governo de esquerda voltar para ir para a rua? É isso? É isso mesmo? E aí, aqui é uma incoerência que é realmente assim, que, cara, de você ficar indignado, assim, não tem como perdoar. A Sabrina, ela trata o MST como uma leoa revolucionária. Mas quando vai falar dos movimentos que participaram de junho de 2013, ela vira uma gata carinhosa. Sabe, as garras ela vai na pedicure antes, quando vai tratar dos movimentos que participaram de 2013, sem responsabilizar as lideranças daqueles movimentos por aquilo que aconteceu. Porque eles tiveram culpa também. O PT, o Lula, a Dilma, como você tem aqui no início do vídeo, o sindicalista e aquelas lideranças lá. Mas quando ela vai falar deles, meu irmão, é tanto tato, é tanto cuidado, é tanto esmero, é tanto carinho. Quando vai falar do MST, é só desprezo, é só menoscabo. Entendeu? Então, olha, sinceramente, é um livro lamentável. É um livro lamentável. E ela, naturalmente, fala do MPL desse jeitinho todo carinhoso, sabe? Todo esse esmero. Ela faltou falar de mais coisas, né? De junho de 2013. Você não falou do Fundo Brasil por quê, Sabrina? Por que você não falou do Fundo Brasil? É uma pergunta, né? Fica aí o questionamento. Aí mais adiante ela afirma: de muitas maneiras, a solução oferecida pelo PT foi combinar a democracia liberal representativa com demandas específicas de movimentos sociais, a amenização da pobreza e o combate modesto à desigualdade. No entanto, tal solução fracassa porque a premissa é baseada em uma visão pós-política da democracia, como campo de gestão de conflitos e não de realização de impulsos emancipadores da vontade coletiva. E ela também é baseada, né, na despolitização dos movimentos sociais, especialmente através, por exemplo, da cooptação de suas lideranças, a fim de subordiná-las à ordem democrática.
Qual liderança será que ela está falando aqui? Será que é o Boulos? Então vamos voltar. Enquanto teorias de movimentos sociais em rede argumentam que há sim contradições na inclusão de lideranças de movimentos sociais no Estado, mas que essas são equilibradas diante de outros ganhos, a visão proposta aqui é que muitas dessas lideranças foram incluídas já com o intuito direto de promover a desmobilização das demandas em outros espaços. O objetivo seria garantir um apreço pelas lideranças pelo PT no governo e garantir que as demandas fossem canalizadas pela via burocrática e não pela luta popular. Bem, meus queridos, a luta popular ela vai ser canalizada em certo momento na via burocrática. Se você não levar essa luta popular para o campo burocrático, você vai atender essa demanda como? Olha, se o MST faz uma ocupação, por exemplo, começa na luta popular, mas em certo momento vai ter que passar ali pela via burocrática para que aquela terra passe pela reforma agrária, para que aquela fazenda seja passada para eles. Se o MTST faz uma ocupação de um prédio e ele quer depois que a prefeitura passe para eles aquela construção, olha, não vai ter que passar pela via burocrática? O que ela está falando aqui? Sabe? Sentido nenhum. Fora, é claro, que ela fala, não, que está sendo cooptado, que está sendo, sabe? Quando ocorriam mais greves, mais ocupações, mais tudo durante o governo do PT e não agora que ele é oposição. Quer dizer, se o PT impedia essas lutas, por que elas ocorrem menos hoje, agora que ele está na oposição? Isso não faz sentido nenhum. Eu concordo, sim, aqui tem um aspecto. Se você mantivesse essas lutas populares apenas como assim, uma demanda de gabinete, ou seja, eu tenho uma demanda do partido que vai para aquela pessoa ali que vamos dizer, aquela reunião, vamos dizer assim, de mauricinhos, né? Ou seja, eu tenho uma demanda, eu vou passar de gabinete para gabinete para gabinete, ou seja, eu não tenho uma origem, uma demanda popular, uma discussão popular, uma mobilização popular. Isso tende a fragilizar o processo de mudança, tende a fragilizar o processo político e, em média e longo prazo, a permitir um avanço da direita. Sim, a mobilização popular ela não deve deixar de acontecer. Isso é um ponto. Outro ponto é dizer que em certo momento não tem que ter canalizado pela via burocrática para atender. Se não fizer, vai ser atendido como? Além do mais, é claro, né, a recorrente fala que as lideranças, né, desses movimentos elas promoveriam a desmobilização. Até porque, né, Sabrina, a liderança boa é do MPL e do Fundo Brasil. Aí essas lideranças aí não promovem desmobilização, não. É isso, né? Aí, olha que curioso. Ela fala, não descarto a influência do imperialismo norte-americano nessas dinâmicas, dessa queda da esquerda aqui na América Latina, nem mesmo das esquerdas vizinhas e os acúmulos e perdas da maré rosa. Se ela não descarta, né, tendo um ar aqui todo arrogante, eu não descarto. Então, tudo bem, se você não descarta, você agregou a isso na sua análise? Não agregou. Se você não descarta, entendeu? Você tem que inserir essa informação, né, o fato do Fundo Brasil, da Fundação Forte estar contribuindo para protesto aqui contra o governo de centro-esquerda. Ela deveria tê-lo feito e não o fez. Não descarta, mas também não agrega. Afora assim, frase solta. Ademais, é fato que a classe trabalhadora se encontra mais precarizada no contexto urbano. Mas sabe em que está falando isso? O local mais pobre do Brasil é o Agreste, no sertão nordestino. Mas por que é mais precarizado? Não sei de onde está tirando isso. Mas aí pode perguntar, sim, e na análise de conjuntura, não tem nenhuma crítica ao PT que seja válida? Não, tem várias. Né? Tem várias, algumas já teci aqui ao longo da minha fala, mas vamos pegar partes dela que são corretas de críticas ao PT. Abre aspas. O PT, também desmobilizado por meio da cooptação, aqui, né? Não, mas olha a parte aqui que é legal. Cedeu à burocratização, abafou o esforço de produzir críticas de dentro de suas próprias fileiras e campos aliados, trocando valores importantes para a consciência de classe por ideais neoliberais de empoderamento e inclusão através do mercado. Pô, perfeito. Mas, afinal, a conciliação de classes é uma ilusão que a elite concede aos progressistas sob tempos de abundância, de modo a contra-atacar para cobrir perdas e extrair os maiores ganhos possíveis, assim que a esquerda da conciliação não consegue mais oferecer o mesmo de antes. Há também a desmobilização, tanto pela influência direta nas lideranças dos movimentos, quanto através do apaziguamento de ânimos e da política de medo que internaliza que nada pode ser feito e que tudo pode ser perdido no enfrentamento. Essa parte final ela é mais polêmica, mas a primeira é muito, muito correta. Aí vai mais. Essa dinâmica já aponta para a ingenuidade ou fraqueza do discurso de conciliação de classes, pois, historicamente, é sabido que as elites permitem uma negociação de seus interesses somente em períodos de estabilidade política e econômica, especialmente sobre o crescimento econômico.
Qualquer perspectiva contrária, como o discurso de mera negociação entre interesses da classe trabalhadora e os dos grandes patrões, demonstra ser falha em períodos de crise, como pode ser notado na tentativa de desmonte do estado de bem-estar social em países conhecidos por encampar valores da social-democracia em pleno século XXI. O erro da conciliação está em supor que os trabalhadores e as elites têm interesses apenas distintos e, por serem simplesmente diferentes, seriam passíveis de aceitar negociações em que todos pudessem ceder um pouco. Na verdade, os interesses dessas classes não são apenas distintos, mas fundamentalmente antagônicos. Mesmo que, de imediato, pareça que o trabalhador tem interesse em manter seu emprego e o patrão tem interesse em empregar para produzir, os termos ideais dessa relação, das perspectivas de cada classe, se opõem e revelam que o antagonismo de classe não é fruto de um discurso da esquerda que pregaria a luta de classe, mas fruto da própria materialidade. É um texto preciso, muito correto que ela escreveu. Mas aí, olha o que ela escreve no parágrafo seguinte. Abre aspas. Cabe à esquerda apenas organizar essa luta, algo que a esquerda moderada abandonou como objetivo central, não somente por conta do modelo lulista de gestão do Estado, mas pela própria melancolia do projeto petista. Bem, é muito mais melancólico esse livro do que o projeto petista, tá? Muito mais. Mas vamos voltar aqui a outra parte que é uma análise muito correta. O rótulo de esquerda é atualmente negociado pelo PT. Ora o partido o usa a seu favor, ora se afasta dele, dependendo da agenda do dia. Quando interessa no diálogo com os trabalhadores, o PT é a esquerda. Quando o diálogo é com os bancos, o PT também é a esquerda, mas uma esquerda que eles não devem temer. É essa ambiguidade e as contradições que confunde os de fora e incomoda os de dentro da esquerda. Perfeito. Outra parte aqui muito interessante. Quanto mais burocratizado o PT se tornava e quanto mais se distanciava de ouvir as demandas da classe, mais recorria apenas a uma instrumentalização dessas demandas para reproduzir seu próprio poder político partidário. Isso significa que a base do PT e o povo em geral foram confrontados com uma redução da luta de esquerda para que o PT pudesse se manter no poder institucional e realizar ali algumas das demandas dessa base, embora podadas pela tática de conciliação de classes. O fator acompanhante da despolitização, ainda em seus estágios iniciais, também contribuiu para isso, impedindo as pessoas de perceber as contingências sociais que levaram às suas próprias condições, confiando ao PT determinar quais conflitos deveriam ser abordados primeiro e quais deveriam ser enfraquecidos por causa da leitura de uma fraca correlação de forças na época. Quanto mais essa instrumentalização do povo pelo PT contribuísse para uma consciência individual ossificada na base, concretizando-se na aceitação do discurso das limitações da luta social diante do status quo, mais fragmentada essa consciência se tornaria no nível coletivo. Isso foi agravado quando o PT chegou ao governo federal, já que as melhorias no padrão de vida material da classe trabalhadora foram usadas como instrumentos para que o partido mantivesse o consentimento sem politização, reduzindo o debate a questões micropolíticas de assistência social, consumo e individualidade como formas de inclusão em um sistema supostamente meritocrático. Eu acredito que é mais correto e mais séria. Há uma série de desdobramentos que essa parte aqui pode ser analisada, né? Bem, para fazer um balanço aqui desse livro, né? É um livro que tem muitos problemas, né? É um livro que deixa muito a desejar em vários aspectos. Eu pude deslindá-los aqui. Eu retorno aqui à minha fala anterior da importância que a Sabrina tem aqui nas redes sociais para a divulgação do socialismo, da esquerda. O fato de que, na teoria, na maior parte do livro foi muito feliz, mas na parte da análise de conjuntura, o que, aliás, não é algo excepcional, né? São muitos marxistas que, quando saem da teoria e vão trazer aqui para análise prática, para o dia cotidiano, tem muita dificuldade, e o livro dela, nesse aspecto, é muito fraco. Ele deixou muito a desejar, eu fiquei extremamente decepcionado, e assim, eu não posso classificar esse livro também como um sintoma mórbido. É isso que ele é. Esse livro também é um sintoma mórbido. Deixou muito, mas muito a desejar. E assim, vocês veem que eu fiquei um pouco chateado no meio, especialmente quando falo do MST, realmente eu não conheço alguém da esquerda brasileira que possa falar do MST sem ter que lavar a boca antes. Eu não conheço. Talvez algum dia eu conheça, mas eu nunca conheci. Isso não implica dizer que o movimento está além de qualquer crítica. Claro que não. É feito de pessoas, erra, acerta, muito bem. Mas, na média, no macro, falar do MST, como a Sabrina falou aqui, realmente é indignante demais. Foi além do que eu pude, vamos dizer assim, dialogar com mais maestria, com mais serenidade. Ela realmente aqui me tirou do sério quando falava do MST. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber a sua. Você já leu aqui o livro da Sabrina Fernandes? Concordou com a análise dela? Concordou com a análise que eu fiz aqui do livro dela? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!